Bom dia, boa tarde, boa noite, seja qual for o caso, bem-vindos a mais uma aula aqui na internet sobre orientação a objetos C#, o basicão. Eu sou o Kerplunk, para quem não me conhece, é muito prazer, ok? Essa aula aqui vai ser bem curtinha, porque eu vou só fazer um adendo da aula anterior, que foi a aula 11, que está aqui no cantinho, podem clicar nela que vocês voltam para ela. É um adendo aqui para umas explicações que eu fiquei devendo na aula anterior, ok? Vamos abrir o nosso projetinho, eu vou explicar o que eu fiquei devendo de informação para vocês. A primeira coisa que eu acho que é a mais importante explicar aqui são os métodos estáticos, que é o nosso método próximo e o nosso método todos. Os dois métodos são estáticos, diferente dos outros métodos como o dispose, o inserir, gravar, apagar. Esses aqui não são métodos, eles são construtores de classe. Então vamos deixar eles separadinho. Então esses dois métodos aqui, o próximo e o todos, eles estão marcados como estáticos. Eles têm uma coisinha diferente dos demais. E tem um motivo para isso, certo? Por que eles estão marcados como estáticos? Lembrem que aqui no meu form, quando eu chamei o todos ali para dizer que é uma lista de clientes de todos os clientes possíveis que tem no meu banco de dados, eu não instanciei uma nova classe cliente, eu não fiz um cliente novo. E é justamente para isso que servem os métodos estáticos. Eles estão dentro da classe, mas eles não precisam de uma instância nova para serem chamados, né? Como não é o caso quando eu chamo um cliente sozinho, né? Vamos ver aqui nos métodos aqui, eu tenho na instância, aliás, aqui no todos mesmo eu já tenho instância de classe. Quando eu instancio um novo cliente aqui, eu estou dizendo que ele é um novo cliente, ele é um new cliente, ou seja, é uma variável que vai ter todas as características da minha classe cliente. O que não é o caso quando eu chamo aqui o todos. Eu não estou passando a palavra-chave new, eu não estou dizendo que isso aqui é uma nova instância de clientes, eu simplesmente estou dizendo nessa classe chame o método todos. Não estou instanciando nada. E é justamente para isso que serve o método estático. Ele pode ser chamado de fora, ou seja, aqui do form, quando eu estou fora daquela classe, ele pode ser chamado sem necessariamente eu ter uma instância da classe ativa, certo? Eu não preciso ter um objeto, uma variável instanciada com a classe aqui. Isto é um método estático, certo? Ele tem algumas aplicações, ele não é lá muito utilizado, largamente utilizado em orientação a objeto. Aqui a gente fez mais para exemplificar mesmo. Ele até é usado, tem alguns casos que métodos estáticos são utilizados sim, mas isso aqui mais é para didática. Lembre que todas essas aulas aqui são mais para didática mesmo, para a gente entender o que é o que, para a gente aprender sobre orientação a objeto, ok? Outra coisa que eu fiquei devendo a explicação, uma explicação pelo menos mais aprofundada, são dessas decorações aqui. São atributos que eu coloco para uma determinada propriedade. Eu colocando aqui em cima da declaração da propriedade, eu estou dizendo que esse atributo pertence a essa propriedade, certo? No caso aqui, essa decoração browsable, que diz que essa propriedade ela não é navegável, ela não é visível em algum ambiente gráfico, como é o caso do nosso Data Grid View aqui. Tá com algum problema? Depois eu vejo. Ele não está visível no nosso Data Grid View, essa propriedade. Nem essa aqui do isModified, porque eu não quero que elas apareçam lá no Grid View. Somente as propriedades dela mesmo. Isso aqui então são decorações. Nós vamos usar isso aqui bem a fundo quando a gente começar a usar a Reflection, né? Que é uma técnica bem bacana, bem interessante de transformar as nossas classes praticamente não, totalmente automáticas. Eu não preciso fazer nenhum desses métodos aqui, ó, nenhum deles vai ser necessário, mas isso é bem mais adiante. Quando a gente entender bem essa parte da orientação ao objeto, a gente vai poder ter um pensamento um pouquinho mais abstrato para poder criar alguma coisa com reflection sem necessariamente ter uma classe fisicamente na mão, né? Aliás, a classe vai ter fisicamente na mão, mas os métodos que ela tem vão ser praticamente todos automáticos, né? Com exceção dos métodos especializados da classe mesmo. Outra coisa que eu fiquei devendo uma explicação mais a fundo é uma linha que dizia... Ih, tá faltando, hein? O que faltou aqui? Faltou o gravar, né? É isso que eu tô fazendo de errado. É isso aqui, ó, o botão. Eu vou dar um aqui. Agora sim, ele deve rolar. O gravar está disponível aqui. Só não tem o método dele lá, né? Eu vou colocar o método dele lá direitinho, como a gente tinha feito. Até é bom que tenha acontecido isso para a gente poder fazer. Devo ter apagado sem nem ter percebido.
o que eu tinha feito lá? Eu tinha colocado 2 parênteses, tinha colocado um cliente aqui dentro e estava dizendo que o dados ponto corrente, o valor corrente deve ser gravado. Era isso que nós tínhamos no nosso métodozinho do botão. O que essa linha aqui quer dizer? Dados são os dados que eu estou trabalhando no nosso Data Grid View. E eles, em momento de design, que é o momento que eu não estou rodando o código, ele não tem um tipo especificado, ele é do tipo object, tá vendo ali, ó, object binding source.current, ou seja, ele é um objeto qualquer, ele pode conter qualquer coisa ali dentro, certo? Então eu não tenho como especificar que aquele dados ali, que aquele valor ali corrente, ele não que ele é um cliente na verdade. Então é para isso que eu uso este cast. Isso aqui, gente, colocando entre parênteses algo na frente de um determinado objeto, eu vou fazer um cast, ou seja, eu vou transformar essa linha corrente em um cliente, certo? Para poder utilizar o método gravar dessa linha corrente. E por isso eu coloquei esse outro parênteses aqui, dizendo que tudo isso aqui é um objeto cliente. Se eu tentasse colocar o gravar aqui no corrente, eu só coloquei o cast, certo? Vamos supor que isso aqui não tivesse aqui e nem isso. Logo, estou dizendo que a linha corrente é um objeto cliente. Então eu deveria poder gravar. Não vou poder gravar. Por quê? Porque quando eu dou o ponto aqui no current, eu vou ver propriedades e métodos, no caso só tem métodos, mas eu vou ver propriedades e métodos do objeto current e não do objeto cliente, que é o que eu estou tentando fazer. É por isso que eu coloco o parênteses na frente e o parênteses atrás, coloco toda essa expressão aqui em parênteses, para poder dizer, ó, tudo isso aqui é um cliente, então eu posso chamar o método gravar deles lá. Beleza, gente? Então tá dado aqui, estou redimido aqui nas explicações que estava faltando. Para a próxima aula eu já vou gravar já logo em seguida. Nós vamos fazer os métodozinhos de novo e de apagar, né? Nós vamos apagar o cliente, ou seja, nós vamos ter um formzinho de CRUD totalmente pronto, basicamente, né? Com algumas funcionalidades básicas, pelo menos todas disponíveis. Ok? Muito obrigado, desculpem pelo lapso aí e fui!